E foi o que Deus fez na vida daquele jovem. Ele desceu, entrou na minha casa, Deus me deu uma anestesia. Eu entrei, minhas filhas, tudo apavorada. Cada uma tem aquela experiência. É verdade. Quer compartilhar conosco aquele momento que você sentiu assim que Deus, meu Deus, Deus está falando comigo de uma maneira tão especial? É verdade. Quando eu senti a presença do Senhor, foi um dia de quarta-feira. Eu cheguei em casa muito exausta, trabalhava ali no Shopping Recife, e à noite, quando fui ali no sanitário, quando eu voltei, o Senhor falou fortemente ao meu coração para que eu louvasse. Amém. E ali o Senhor, ele não deixou que eu deitasse. Era como uma pessoa mesmo que estivesse ao meu lado. Fica em pé, fica acordada. Aleluia. Maria não dorme, fica acordada. E ali eu comecei a louvar. Louvei o 33, louvei o 25, louvei o 34 da harpa cristã. E eu louvei 5 louvores para a glória de Deus. E eu sentindo a presença do Mestre ali comigo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E de repente eu escutei muitas pisadas rodeando a minha casa, né? E eu percebi que tinha alguém na frente da minha casa e na cozinha da minha casa. Então eu acordei o meu esposo. Eu disse, Messias, que o nome dele era Messias. Messias, tem gente aqui detrás de casa. Ele disse, tem não, vá-se embora dormir. Eu disse, tem, se levante bem, que eu chamava com ele meu bem. Se levante bem, em nome de Jesus, se levante. Então, quando ele se levantou, ele foi para a sala e eu fui também. Aí ele olhou para mim e disse assim, não acenda a lâmpada. O Espírito Santo de Deus disse, acenda a lâmpada. Ele olhou para mim e disse, não acenda a lâmpada. O Espírito Santo de Deus disse, acenda a lâmpada. Vânia, você sabe aquelas casas que tem a porta de tauba e tem Brechinha, né? a brechinha no meio? Então, minha casa era a porta de tauba e tem a brechinha no meio. E ali, né, eu obedeci o Espírito Santo de Deus, que ele estava comigo ali, Aleluia. fortemente falando ao meu coração, e eu acendi a lâmpada. Ao acender a lâmpada, eu e ele corremos para a janela, mas deu para ver quem estava do lado de fora. Viu quem estava dentro. E só escutei um suveio, né? Um rapaz, tinha 3 rapazes na frente de casa, que a gente estava vendo pela janela, suviou, e quando os 3 que estavam na cozinha chegou, eles tudo com 12 pistola na mão, disse, rapaz, o cara daqui é branco, a gente não está procurando um negão, aqui o cara que eu vi aqui era branco. Então, se eu não tivesse acendido a luz, ele não tinha visto o meu esposo, então tinha arrombado a porta e tinha nos assassinado, porque ele estava procurando um traficante que era vizinho de outro, em outra rua. Era para ele descer direto, ele pegou a direita e chegou na minha casa. Então, o inimigo armou essa armadilha, mas o Espírito Santo de Deus me fez louvar, aleluia. Por isso que eu digo, igreja, louve ao Senhor. O louvor, ele destrói muralha, ele desfaz as correntes malignas do inferno, porque Deus sabia que o inferno ia sedar nossas vidas, porque eram 6 homens e todos 6 forte armado ali, né, pronto para derrubar aquelas portas, que a porta não tinha segurança nenhuma, não tinha grade, então eles iam já chegar atirando, né, mas para honra e glória do nome de Jesus, ele viu a cor do meu esposo e chamou e subiram, e de repente a gente viu a casa que ele achou, a casa, e a gente viu até ele subindo com até o vaso sanitário, ele levou do vizinho. Claro que ele não estava, né? Porque quem deve teme, já tinha fugido.
mas ele levou todos os móveis da outra pessoa que ele estava a procurar. Então, esse foi um momento assim que eu senti Deus na minha vida, de dizer assim, Deus, é agora, é tudo. Eu agora vou morrer com o meu esposo, com os meus filhos, que estava a gente 4 ali dentro de casa, 4 filhos e eu e meu esposo. E ali eu vi a mão de Deus. Aí foi quando eu percebi assim nesse Salmo 124 e o 7 que diz, a nossa alma escapou. Aleluia. Aleluias. Como um pássaro. O laço se quebrou. Aleluia. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço se quebrou e nós escapamos. Escapamos, irmão, ali. Pela obediência, pela sensibilidade de sentir o Espírito Santo de Deus e fazer a sua vontade. Obedecer, né? É, Obedecer. porque se eu fosse obedecer o homem, eu não estaria aqui, pastora. Mas eu obedeci ao Espírito Santo de Deus, mesmo cansada, trabalhando ali como estoquista no Shopping Center Recife, mas obedeci, louvei, porque eu louvando, eu ia estar acordada e ia escutar eles passarem. Eita. Deus, ele trabalha aqui, eu e você não entende, mas é muitos livramentos, pastora. Eu louvo a Deus por essa casa, ela ficou marcada na minha vida. Essa casa está lá, ela está interditada, mas eu vivi muitos livramentos nessa casa. Outro ato de Deus, que eu senti Deus na minha vida, foi eu subir, né? Faltou algo na minha casa e eu fui buscar na casa da minha irmã. E de repente passa um homem correndo perto de mim. E o Espírito Santo de Deus diz a mim assim, ele vai entrar na tua casa. Eu disse, não, Jesus, deixe não, Jesus. Irmã Vânia, quando eu cheguei em casa, esse homem estava dentro da minha casa e sentado na cama das minhas filhas. Meu Deus. E ali, irmã Vânia, eu digo a você é jovem, né? Você é uma pessoa jovem, bonita, mulher de Deus, que muitas vezes profeta de casa não tem honra. Aí Deus, ele cria situações para que eu e você, ou alguém da nossa família, escute a voz de Deus. E foi o que Deus fez na vida daquele jovem. Ele desceu, entrou na minha casa, Deus me deu uma anestesia, eu entrei, minhas filhas tudo apavorada, mas também concentrada em Deus, que era tudo, umas eram da união e outras eram das crianças. Então disseram, manhã tem um homem aqui. Eu disse, manhã vai resolver. E quando eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, Deus começou a me usar para aquele homem, contar a história dele. Ele ficou perturbado, dizendo, você conhece a minha mãe? A minha mãe é dirigente de círculo de oração. Então, com certeza, aquela mãe já tinha falado de Deus para aquele jovem. Mas era preciso uma pessoa que nunca tinha visto ele falar o que ele fazia, o que ele sentia, o que ele estava passando, para ele crer, acreditar que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele fala e ele cumpre. E ali eu chamava pelo nome dele, sem saber